Livro, audiobook. Tudo começa através de você. No dia que você decidiu não desistir de si mesmo, foi o dia que tudo realmente começou. Márcio Ninomiya. Querido leitor, quero agradecer a cada ouvinte que está prestes a ouvir esse livro. Que esse livro venha te ajudar, que esse livro possa te fortalecer e te dar estratégias para que você possa ter uma nova postura para a vida. Temos uma vida corrida, onde muitas vezes acabamos não encontrando forças para lidar com problemas diários que aparecem na vida. Por qual razão eu quis escrever esse livro? Primeiramente, para tratar algo que está na nossa mente. Sabemos que os nossos pensamentos, eles geram as nossas emoções geram os nossos comportamentos as nossas atitudes e as nossas atitudes, o nosso destino. Por essa razão, eu quis escrever esse livro. Quero desafiar você, ouvinte, a entrar comigo nessa história, para que você também possa, assim como outros ouvintes e outros leitores, a entrar junto nessa história e juntos sair vitoriosos. Agradecimento. Dedico esse livro, antes de tudo, a Deus. Ao Deus que me viu quando ninguém mais via, que ouviu as minhas orações feitas em silêncio, que me sustentou nos dias em que eu já não sabia mais como continuar. Ao Deus que me levantou quando eu me senti quebrado por dentro, que me deu esperança quando tudo parecia perdido e que, com amor, me ensinou que recomeçar não é fraqueza, é graça. Ao meu filho, parte viva do meu coração, razão de muitas lágrimas silenciosas, de muitas decisões difíceis, de muitas vezes que eu precisei ser forte, mesmo estando fraco. Que você sempre saiba que cada passo que eu dei, tentando ser melhor, também foi por você. A todos os amigos e familiares que caminharam ao meu lado, que me abraçaram quando eu precisei, que acreditaram em mim quando eu mesmo duvidei, que, com presença, amor e paciência, ajudaram a sustentar pedaços de mim que estavam caindo. E dedico, com todo o meu coração, a cada alma que já pensou em desistir de si mesma, mas, mesmo ferida, mesmo cansada, decidiu continuar. Se esse livro chegar até você, que ele seja mais do que palavras, que ele seja um abraço, um sopro de esperança, um lembrete silencioso de que Deus ainda escreve histórias de recomeço, inclusive a sua. Introdução. Tudo começa através de você. Querido leitor, hoje você está recebendo em mãos o livro Tudo Começa Através de Você. Por qual razão eu escrevi esse livro? Justamente para te ajudar na sua busca diária, para que você descubra que Deus colocou dentro de você uma força, uma capacidade e um propósito que ninguém pode tirar. Muitas vezes só precisamos redescobrir isso com coragem e fé. Vivemos em um mundo onde muitas vezes procuramos respostas fora de nós mesmos, quando as maiores transformações começam primeiro dentro de nossos corações, em meio às pressões, desafios, medos e incertezas da vida. É fácil
perder a conexão com aquilo que realmente somos e com Deus, que nos criou com amor e intenção. Ao longo dessas páginas, você não vai encontrar fórmulas mágicas ou promessas irreais. Vai encontrar reflexões, provocações e verdades que talvez você já sabia, mas que ficaram esquecidas no meio da correria da vida. A mudança real não começa quando você muda. Ela começa quando você decide mudar sua forma de pensar, sentir e agir, confiando que Deus guia seus passos. Talvez você esteja buscando respostas, talvez esteja cansado, talvez esteja um momento de recomeço, ou talvez só queira entender melhor quem você é e qual é o seu lugar no mundo. Independente do motivo que trouxe você até aqui, esse livro é um convite para olhar para dentro e encontrar a força que Deus colocou em você, um convite para assumir o controle da sua própria história, com fé e coragem, um convite para perceber que tudo que deseja construir começa primeiro dentro de você e com Deus ao seu lado. Não importa o seu passado, não importa quantas vezes você caiu. O que importa é o que você decide fazer a partir de agora. Porque no final, tudo começa através de você e daquilo que Deus quer realizar na sua vida. E agora, convido você a dar o primeiro passo comigo. Olhar para dentro, reconhecer a força que Deus colocou em você e despertar para a sua própria vida. Transição da introdução. Ao fechar essas primeiras páginas, você já deu o primeiro passo. Reconhecer que a mudança começa dentro de você é como acender uma luz em um lugar que estava escuro. Não é uma luz que resolve tudo de uma vez, mas é suficiente para que você enxergue o caminho à frente. Antes de começar a agir, é preciso despertar para si mesmo e para a presença de Deus em sua vida. Perceber o que está acontecendo dentro do seu coração, observar os pensamentos que surgem e aceitar as emoções que às vezes tentamos ignorar. Esse despertar não é algo mágico, é a base de toda transformação verdadeira. Você pode pensar, mas como eu começo? A resposta é simples, mas exige coragem. Olhe para dentro de você, confie em Deus e seja sincero consigo mesmo. Observe os padrões que se repetem. Reconheça suas dores e limites, mas também identifique suas forças e talentos, que são dons que Deus colocou em você. Cada um de nós carrega experiências, histórias e memórias que moldam quem somos. O despertar interior é justamente perceber que essas experiências não definem seu futuro, mas podem se tornar ferramentas poderosas para a vida que Deus quer que você viva. No próximo capítulo, vamos caminhar junto pelo que significa despertar para si mesmo. Você vai descobrir como identificar seus padrões de pensamentos e emoção e compreender suas feridas e, aos poucos, começar a construir uma vida mais consciente, plena e conectada com Deus. Lembre-se, tudo começa através de você e daquilo que Deus quer realizar no seu coração. Capítulo 1. O despertar interior. Capítulo 2. Responsabilidade pela própria vida. Capítulo 3. Pensamentos criam caminhos. Capítulo 4. Emoções inimigas ou aliadas. Capítulo 5. Propósito e direção de vida. Capítulo 6.
O processo da transformação interior. Capítulo 7. Curar o que ainda dói. Capítulo 8. Relacionamentos e conexões emocionais. Capítulo 9. Aprender a recomeçar. Capítulo 10. Tornar-se quem você foi criado para ser. Capítulo 1. O despertar interior. A vida, muitas vezes, nos leva no piloto automático. Acordamos, seguimos nossas rotinas, trabalhamos, cuidamos da família e, ao final do dia, sentimos um vazio inexplicável. É como se estivéssemos vivendo a vida de outra pessoa, seguindo scripts que nunca escrevemos. É nesse momento que surge um sentimento silencioso, quase imperceptível, a sensação de que algo precisa mudar. O despertar interior começa exatamente aí, quando você decide olhar para dentro de si e reconhecer que Deus já colocou dentro de você uma luz capaz de guiar cada passo. Não é um evento rápido ou dramático, ele é gradual, construído a cada pequeno passo, consciente que você escolhe dar. Reconhecendo a própria consciência. Despertar não é apenas perceber o que está ao seu redor, é olhar para dentro com sinceridade e fé, é observar seus pensamentos, as suas emoções e os padrões que se repetem. Quantas vezes você já se apegou reagindo da mesma forma a situações diferentes? Quantas vezes um medo antigo controlou suas decisões sem que você percebesse? Quando você começa a reconhecer a própria consciência, percebe que suas escolhas importam. Cada decisão, por menor que pareça, tem impacto direto no rumo da sua história. O poder de transformação está em você, e Deus está ao seu lado para guiar cada passo. O peso do passado. Carregamos feridas antigas sem perceber. Traumas, frustrações e arrependimentos moldam nossas reações e decisões. Muitas pessoas passam a vida tentando escapar de lembranças dolorosas, mas o passado só deixa de nos dominar quando enfrentamos com coragem e fé. O despertar significa olhar para o passado, mas não para se punir, mas para aprender. Cada ferida é uma oportunidade de crescimento. Imagine que sua vida é um livro. Algumas páginas têm histórias dolorosas, mas você ainda é o autor do próximo capítulo, com Deus como seu guia. O papel da mente. Nossa mente é poderosa. Ela interpreta tudo e nos mostra a realidade que escolhemos a ver. Pensamentos de medo, dúvida ou culpa podem nos paralisar, enquanto pensamentos de confiança e esperança podem nos impulsionar. Aprender a observar a mente, sem se deixar controlar por ela, é fundamental. Despertar é perceber que você não é seus pensamentos, mas observador deles. E, ao colocar Deus no centro, encontramos força para substituir o medo e a dúvida pela fé e coragem. Emoções e liberdade interior. Emoções são indicadores valiosos sobre nosso estado interno. Tristeza, raiva, ansiedade ou alegria. Todas elas comunicam algo. Ignorá-las ou reprimi-las faz com que acabe nos governando.
Despertar interior é aceitar suas emoções, compreendê-las e aprender a agir sem ser refém delas. A liberdade emocional nasce quando reconhecemos cada sentimento, mas não permitimos que eles ditem nossa vida. Um simples exercício é nomear a emoção. Estou sentindo raiva agora, ou sinto medo nesse momento, e entregar a situação a Deus, pedindo orientação e paz. Pequenas ações, grandes mudanças. Transformação não precisa ser radical. Pequenos passos diários constroem grandes mudanças. Uma palavra gentil, um ato de coragem, um minuto de reflexão ou oração. Cada gesto consciente fortalece o despertar. Imagine que você planta uma semente todos os dias. Não verá a árvore crescer de um dia para o outro, mas com o tempo ela floresce. O mesmo acontece com a transformação interior, quando confiamos que Deus está regando a semente junto conosco. A importância do autoconhecimento. Autoconhecimento é olhar para si mesmo sem julgamentos, descobrir suas forças, talentos, limitações e medos permitem alinhar ações com valores e propósito que Deus colocou em você. Ao se conhecer, você para de reagir automaticamente e passa a agir de forma consciente. O despertar interior é a porta para uma vida mais autêntica e plena. Exercícios práticos. 1. Reserve 10 minutos por dia para refletir sobre seus pensamentos e conversar com Deus em oração. 2. Pergunte-se: o que realmente eu quero? E peça a Deus clareza para ouvir a sua voz interior. 3. Anote emoções recorrentes às situações que provocam desconforto. 4. Reconheça padrões que se repetem e avaliem se eles se servem ou limitam. Esses exercícios fortalecem a consciência e a conexão com Deus, preparando o terreno para mudanças profundas. O desafio da disciplina emocional. Despertar exige disciplina. É fácil voltar aos velhos hábitos ou ocupar circunstâncias externas. Aprender a administrar a mente e as emoções é como treinar um músculo. Exige prática constante. Cada momento em que você escolhe consciência sobre o impulso fortalece o despertar interior. Espiritualidade como âncora. Conectar-se com Deus dá sentido à vida. Essa conexão dá força, direciona escolhas e traz paz interior, mesmo nos dias mais difíceis. A fé nos lembra que não estamos sozinhos e que nossas ações têm propósito divino. Reflexão bíblica. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32. O despertar interior está ligado à verdade sobre nós mesmos e à presença de Deus em nossas vidas. Somente quando encaramos quem somos com coragem e fé, podemos encontrar liberdade e direção. Capítulo 2. A responsabilidade pela própria vida. Muitas vezes nos dá a sensação de que somos apenas passageiros de um caminho que já foi traçado. É como olhar para o lado e pensar que o trabalho
a família e as circunstâncias ou outras pessoas são os responsáveis pelo bem-estar ou pela nossa felicidade. Mas a verdade é que a responsabilidade pela própria vida começa dentro de nós. Quando entendemos que Deus nos deu liberdade de escolha e dons únicos para trilhar nosso caminho, percebemos que transformação não depende do que acontece lá fora, depende daquilo que fazemos, pensamos e sentimos aqui dentro, no coração e na nossa mente. Reconhecendo o poder das escolhas. Todos os dias somos convidados a fazer escolhas, algumas simples, outras decisivas. Cada ação, mesmo que pareça pequena, tem consequências que moldam nossa história. Imagine uma pessoa que reclama constantemente do trabalho. Ela se sente presa, injustiçada, sem poder mudar nada. Um dia, ao olhar para dentro e refletir com oração, percebe que as escolhas que ela faz diante das situações podem transformar completamente sua experiência. Ela decide agir com mais foco, organizar seu tempo, buscar soluções e confiar que Deus está guiando seus passos. Essa mudança de perspectiva mostra que, mesmo diante de desafios, somos responsáveis pela reação e pelas atitudes que tomamos. Deus nos deu ferramentas, talentos e discernimento para que possamos caminhar com sabedoria. Parar de culpar. Culpar os outros é natural, mas quando se torna um hábito, impede o crescimento. É como jogar fora a chave que poderia abrir a porta da própria liberdade. Ao assumir responsabilidade, você deixa de ser vítima das circunstâncias e passa a ser protagonista da própria vida. Cada decisão pode ser consciente e alinhada com seus valores e fé. Exercícios práticos. Liste 3 situações recentes que você culpou alguém ou algo. 2. Reflita sobre o que você poderia ter feito diferente. 3. Entregue essas situações a Deus em oração, pedindo clareza, força para assumir sua responsabilidade. Entender limites e possibilidades. Assumir responsabilidade não significa carregar sozinho todos os problemas do mundo. Significa reconhecer o que está sob seu controle e o que não está, e agir com fé sobre aquilo que pode ser transformado. Muitos se desgastam tentando controlar tudo e todos, esquecendo que Deus é quem conduz os caminhos e que nossa missão é fazer a nossa parte com integridade e coragem. Exemplo real. Joana sempre se sentiu sobrecarregada com tarefas familiares e do trabalho. Ela acreditava que precisava fazer tudo sozinha para que as coisas dessem certo. Após refletir e orar, decidiu delegar responsabilidades e confiar que Deus pode conduzir o restante. Hoje, Joana percebe que sua vida está mais leve, organizada e feliz, sem perder a sensação de controle sobre suas escolhas. Escolhas conscientes, o primeiro passo para a liberdade. Quando começamos a agir de forma consciente, cada decisão se torna uma oportunidade de crescimento.
O despertar para a própria responsabilidade nos dá liberdade, pois percebemos que podemos mudar o rumo da nossa história a qualquer momento. Exercício prático. 1. Escolha hoje uma decisão que você tem adiado ou evitado. 2. Sobre o que essa decisão pode ser tomada de forma consciente e alinhada com Deus. 3. Haja, mesmo que seja um pequeno passo. 4. Observe o impacto em suas emoções e pensamentos. Transformando dificuldades em aprendizado. Desafios fazem parte da vida. Mesmo a maneira como reagimos determina nosso crescimento. Quando assumimos responsabilidade, cada dificuldade se torna um aprendizado e cada erro uma oportunidade de evolução. Exemplo real. Carlos perdeu o emprego que amava. Inicialmente se sentiu derrotado e culpou a empresa e colegas. Depois de refletir, percebeu que poderia usar aquele momento para investir em sua fé, aprender novas habilidades e buscar novas oportunidades. Com disciplina e confiança em Deus, Carlos começou um projeto próprio que hoje lhe traz realização e propósito. A fé como guia nas escolhas. Deus nos dá liberdade, mas também nos oferece direção e força para cada situação. Ao assumir responsabilidade pela própria vida, você não está sozinho. Deus caminha ao seu lado, oferecendo discernimento e coragem. Orar antes de tomar decisões importantes, pedir orientação e agradecer pelos resultados, mesmo que pequenos, fortalece a confiança em si mesmo e na presença divina. Exercício prático. Antes de tomar qualquer decisão importante, faça uma oração curta, pedindo clareza e paz. Depois da decisão, agradeça, mesmo que o resultado não seja imediato. Reflita sobre como Deus orientou seus passos e fortaleceu as suas escolhas. Conclusão do capítulo. Assumir responsabilidade pela própria vida é o ato mais poderoso que você pode fazer. Não se trata de perfeição, mas de consciência e coragem. Ao perceber que Deus já colocou dentro de você os recursos para transformar sua história, você se transforma protagonista do seu destino. Cada escolha, por menor que pareça, é um passo em direção a uma vida mais plena, equilibrada e alinhada com seu propósito. Lembre-se, a liberdade começa quando você assume responsabilidade pelos seus pensamentos, sentimentos e ações, confiando que Deus guia seus passos. O despertar interior é assumir responsabilidade pela própria vida, confiando que Deus guia seus passos. Não se trata de perfeição, mas de consciência de fé. Tudo começa dentro de você. Pensamentos, escolhas, atitudes e confiança naquilo que Deus deseja realizar em sua vida. Ao perceber isso, cada passo se torna uma oportunidade de criar vida que você realmente deseja, com a força que Deus está ao seu lado.
Capítulo 3. Pensamentos criam caminhos. Tudo começa na mente. Antes de qualquer ação, ideia ou mudança na vida, existe um pensamento e, assim como uma semente que germina, nossos pensamentos crescem, moldam nossas emoções e direcionam nossas atitudes. Muitas vezes, deixamos que pensamentos negativos, dúvidas ou medos nos controlem sem perceber. É como se estivéssemos andando em uma estrada, mas sem perceber que há uma placa indicando outro caminho, um caminho mais leve, pleno e guiado por Deus. O poder dos pensamentos. Cada pensamento tem um efeito direto sobre nossas emoções e comportamentos. Pensar constantemente, eu não consigo, gera medo, paralisação e insegurança. Pensar, com Deus posso superar isso, gera coragem, foco e fé. Quando aprendemos a observar nossos pensamentos, podemos decidir quais vamos cultivar e quais vamos entregar a Deus para transformar. Exemplo real. Carla sempre evitava se expor e acreditava que nunca seria capaz de falar em público. Após começar a orar e refletir sobre seus medos, decidiu substituir o pensamento "eu não consigo" por "com Deus posso enfrentar qualquer desafio". Ela deu seu primeiro depoimento em um evento da igreja e percebeu que seus medos não eram maiores que sua fé e determinação. Identificando pensamentos limitantes. O primeiro passo é reconhecer os seus pensamentos que nos limitam. Pergunte-se: quais pensamentos repetitivos me deixam ansioso ou inseguro? Quantas vezes esses pensamentos me impedem de agir ou de confiar em Deus? Ao nomear esses padrões, você começa a perceber que não é refém da mente, mas observador dela. Esse simples ato já reduz o poder negativo que os pensamentos podem ter sobre sua vida. Exercícios práticos. Durante um dia, anote seus pensamentos negativos que surgem. 2. Para cada pensamento, substitua por um pensamento e entregue a situação a Deus. 3. Observe como muda sua atitude e sentimento ao longo do dia. Cultivando pensamentos que fortalecem. Assim como cultivamos plantas saudáveis, nossos pensamentos também precisam ser cuidados. Pensamentos de gratidão, esperança, fé e confiança produzem ações positivas e nos aproximam do propósito de Deus quer para nós. Apenas mudanças mentais podem gerar grandes resultados. Substituir "isso é impossível" por "com Deus tudo é possível" já transforma a forma como enfrentamos desafios e nos relacionamos com o mundo. Exemplo prático. Lucas estava desmotivado no trabalho e sempre pensava que nunca seria promovido. Ao começar a orar e se concentrar em seus pontos fortes, passou a agir com mais confiança e iniciativa. Com o tempo, recebeu reconhecimento em uma nova oportunidade, percebendo que sua fé e mudanças nos pensamentos
abriram novos caminhos. Pensamentos e emoções. Nossos pensamentos moldam nossas emoções. Medo, raiva ou ansiedade nascem de padrões de pensamentos. Ao tomar consciência disso, você pode escolher pensamentos que gerem emoções saudáveis. Exercício prático. Observe uma situação que desperta emoção negativa. Pergunte-se: qual pensamento está por trás dessa emoção? Substitua por um pensamento alinhado à fé e à verdade de Deus. Sinta-se a diferença na emoção que surge. O papel da fé. A fé é um poderoso aliado na transformação dos pensamentos. Quando confiamos em Deus, conseguimos substituir a dúvida pelo discernimento, a insegurança pela coragem e o medo pela esperança. Exemplo real. Fernanda estava ansiosa com mudanças em sua vida pessoal. Todos os dias ela orava e refletia sobre seus pensamentos, pedindo a Deus clareza e paz. Com o tempo, percebeu que sua mente se tornou-se um aliado e ela começou a tomar decisões com confiança, sabendo que Deus guiava cada passo. Exercícios de fortalecimento mental e espiritual. 1. Ao acordar, faça uma oração, pedindo a Deus para guiar seus pensamentos durante o dia. 2. Durante o dia, cada vez que perceber um pensamento negativo, transforme-o em pensamento positivo e confie em Deus. 3. No fim do dia, reflita sobre quais pensamentos você cultivou e como eles impactaram as suas ações. Esses exercícios ajudam a criar uma mente alinhada com fé, esperança e ação consciente, abrindo caminhos para uma vida plena e conectada com Deus. Conclusão do capítulo. Tudo começa na mente. Ao perceber que nossos pensamentos moldam nossa realidade, podemos agir de forma consciente, fortalecidos pela fé e pela presença de Deus em nossa vida. Transformar os pensamentos é transformar o caminho que trilhamos todos os dias. Lembre-se, cada pensamento positivo, cada entrega a Deus, cada reflexão consciente é um passo em direção à vida que você deseja construir. Versículo bíblico. Tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Capítulo 4. Emoções inimigas ou aliadas. As emoções fazem parte da experiência humana. Elas não são erro, não são fraqueza, não são algo que precisa ser eliminado. Elas são sinais do que está acontecendo dentro de você, sinais do que você valoriza, sinais do que precisa ser cuidado, tratado ou fortalecido. O problema nunca foram as emoções. O problema sempre foi não saber lidar com elas. Quando você aprende a entender as suas emoções, elas se tornam aliadas. Quando você ignora ou reprime, elas acabam dominando as suas
decisões. Emoção não é decisão. Sentir não é errar. Você pode sentir medo e ainda assim avançar. Você pode sentir tristeza e ainda assim continuar. Você pode sentir insegurança e ainda assim tentar. O perigo é quando a emoção vira direção. Por exemplo, sentir medo é humano. Sentir controlado pelo medo é uma prisão. Sentir raiva é humano. Agir impulsivamente por causa da raiva gera destruição. Sentir ansiedade é humano. Tomar decisões precipitadas por causa dela gera arrependimentos. Emoções são passageiros. Você é o motorista. O que as emoções estão tentando te dizer? Toda emoção carrega uma mensagem. Tristeza pode dizer: algo é importante para você. Raiva pode dizer: algo ultrapassou seu limite. Medo pode dizer: você está saindo da zona conhecida. Ansiedade pode dizer: você quer controlar o que ainda não aconteceu. Quando você para de ouvir a emoção, ela ensina. Quando você reage sem pensar, ela domina. Exemplo real. Juliana sempre evitava conversas difíceis. Sempre que precisava falar algo importante, sentia ansiedade e desistia. Ela acreditava que a ansiedade era um sinal que ela não era forte o suficiente. Até que um dia ela entendeu algo. A ansiedade não era um aviso para fugir, era um sinal de que aquilo era importante para ela. Ela começou a mudar a forma de interpretar a emoção. Não era: estou ansiosa. Então, não consigo. Passou a ser: estou ansiosa porque isso importa para mim. Pouco a pouco, ela começou a enfrentar situações que antes evitava. A emoção continuou existindo, mas deixou de mandar na vida dela. Emoções reprimidas não desaparecem. Ignorar emoções não resolve. Elas se acumulam. Normalmente aparecem de formas que você não percebe. Irritação constante, cansaço emocional, falta de motivação, explosões inesperadas, tristeza sem motivo aparente. Cuidar das emoções é um ato de maturidade, não de fraqueza. Inteligência emocional, espiritual. Existe algo poderoso quando você une autoconhecimento com fé. Você começa a entender que sentir não te afasta de Deus, pelo contrário. Muitas vezes é no momento de maior fragilidade emocional que você mais se conecta espiritualmente. Deus não espera a perfeição emocional. Ele trabalha no processo. Ele fortalece você por dentro para que consiga viver por fora aquilo que foi chamado para viver. Como transformar emoções em aliadas? 1. Nomeie o que está sentindo. Não diga apenas: estou mal. Diga: estou triste, ansioso, frustrado, com medo. 2. Pergunte: o que gerou essa emoção? Situação, pensamento, lembrança.
3. Não tome decisões no pico emocional. Espere acalmar. Clareza vem depois. 4. Use a emoção como informação, não como direção. Exercício prático. Durante os próximos dias, faça pausas curtas e pergunte: o que eu estou sentindo agora? Por que eu estou sentindo isso? O que essa emoção quer me ensinar? Esse exercício simples muda a forma como você reage à vida. Verdade importante: você não precisa eliminar emoções negativas para ter paz. Você precisa aprender a não ser controlado por elas. Força emocional não é sentir e assim escolher com consciência. Capítulo 5. Propósito e direção de vida. Existe um momento na vida em que o coração começa a fazer perguntas que a mente não consegue ignorar. Por que eu estou aqui? Para onde minha vida está indo? Será que existe algo maior preparado para mim? Nem sempre essas perguntas aparecem nos momentos calmos. Muitas vezes, elas surgem depois de perdas, decepções, mudanças ou fases de vazio interior. E isso não é coincidência. Às vezes, é no silêncio das dores que a alma começa a buscar sentido. O vazio que aponta para algo maior. Muitas pessoas passam anos correndo atrás de conquistas externas. Trabalho, dinheiro, status, reconhecimento, e ainda assim sente que algo está faltando. Não porque essas coisas sejam erradas, mas porque propósito não nasce fora, nasce dentro. Existe um tipo de cansaço que não é físico, é um cansaço da alma. É quando você vive, mas sente que não está vivendo aquilo que nasceu para viver. Propósito não é apenas o que você faz. Muitas pessoas acreditam que propósito é profissão. Mas o propósito é muito maior. Propósito é quem você se torna, como você impacta pessoas, como você vive seus valores, como você responde à vida, como você trabalha em qualquer área e ainda viver propósito. Porque propósito não é cargo, ela é essência. O medo de descobrir o propósito. Existe um medo silencioso dentro de muitas pessoas. E se eu passar a vida inteira sem descobrir por que eu estou aqui? Mas existe uma verdade libertadora. O propósito não aparece inteiro de uma vez. Ele se revela em partes, em decisões pequenas, em escolhas diárias, em atitudes simples que fazem sentido para o seu coração. Propósito raramente começa grandioso, ele começa verdadeiro. Exemplo real. Renata passou anos tentando agradar todo mundo. Escolheu carreira baseada em opinião dos outros. Tomava decisões pensando no que esperavam dela, vivendo uma vida que parecia certa, mas não parecia dela. Até que um dia, depois de uma crise
emocional forte, ela fez uma pergunta diferente. E se eu tivesse medo, o que realmente eu faria? Essa pergunta mudou tudo. Ela não largou tudo de uma vez, mas começou a ajustar o caminho. Pequenas mudanças, pequenas escolhas, mas verdadeiras. Pequenas decisões alinhadas com o que ela realmente era. Anos depois, ela percebeu algo poderoso. Ela não encontrou o propósito. Ela construiu o propósito vivendo com verdade. Deus e o propósito da vida. Existe algo profundamente recontante em entender que sua vida não é um acidente. Você não é aleatório. Você não está aqui por acaso. Mesmo quando você não entende o caminho, existe direção sendo construída. Muitas vezes queremos respostas completas. Mas Deus, Ele trabalha em processos. Ele revela o próximo passo, depois o próximo, depois o próximo. E quando você olha para trás, percebe que existia um desenho sendo formado o tempo todo. O propósito também passa pelas dores. Ninguém gosta de atravessar momentos difíceis. Mas muitas vezes são eles que despertam partes da nossa identidade que estavam adormecidas. Sensibilidade, empatia, força emocional, maturidade espiritual. Alguma das maiores transformações nascem de momentos que um dia você chamou de fim. Às vezes era apenas um recomeço disfarçado. Sinais que você está caminhando para o seu propósito. Você sente paz, mesmo quando é desafiador. Você sente que aquilo tem sentido, mesmo que seja difícil. Você sente que está verdadeiro consigo mesmo. Você sente que aquilo gera dentro de você não apenas cansaço. O propósito não é ausência de dificuldade, é presença de sentido. Exercício reflexivo. Reserve alguns minutos em silêncio e responda com sinceridade. O que faz meu coração se sentir vivo? Em quais momentos eu sinto que estou sendo verdadeiro? Que tipo de pessoa eu quero me tornar? Que marca eu quero deixar nas pessoas ao meu redor? Não busque respostas perfeitas. Busque respostas verdadeiras. Verdade para guardar no coração. Você não precisa ter todas as respostas hoje. Você não precisa continuar caminhando com verdade, fé e coragem. Propósito não é o lugar onde você chega. É caminhando que você constrói vivendo com intenção. E, às vezes, o propósito não está no destino final. Está na pessoa que você se torna durante a caminhada. Versículo final. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, planos de paz e não de mal, para dar a vocês um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11.
Capítulo 6. O processo da transformação interior. Existe uma versão de você que ainda está sendo construída. Ela não aparece de um dia para o outro. Ela não nasce pronta. Ela é formada no silêncio das escolhas diárias. A transformação verdadeira não acontece quando tudo está fácil. Ela acontece quando você decide continuar, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando é difícil, mesmo quando ainda não vê resultados. A mudança começa onde ninguém vê. Vivemos em um mundo que valoriza resultados visíveis, mas a vida real muda primeiro no invisível. Muda quando você decide pensar diferente. Muda quando você decide reagir diferente. Muda quando você escolhe não repetir padrões que já machucaram. Antes de qualquer mudança externa acontecer, existe uma mudança silenciosa acontecendo dentro de você. Muitas vezes é aí que Deus mais trabalha. No caráter, na mente, na forma como você vê a vida e na forma como você vê a si mesmo. O desconforto do crescimento. Crescer emocionalmente não é confortável, porque crescer exige deixar versões antigas para trás, aceitar verdades difíceis, reconhecer erros, mudar hábitos, enfrentar medos internos. E existe uma parte de nós que quer permanecer onde é seguro, mesmo que não seja saudável. Mas toda transformação verdadeira passa por um período de desconforto. Não porque algo está dando errado, mas porque algo está mudando. Exemplo real. André sempre foi conhecido como alguém explosivo. Qualquer frustração virava irritação. Qualquer crítica virava defesa. Qualquer pressão virava estresse. Durante anos ele acreditou que era o jeito dele, até perceber que aquilo que estava afastando pessoas que ele amava. A mudança não aconteceu em um dia. Começou quando ele decidiu parar antes de reagir. Respirar, pensar, escolheu responder ao invés de reagir. No começo parecia artificial. Depois virou esforço consciente. Depois virou hábito. Depois virou parte de quem ele era. A transformação não foi rápida, mas foi real. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Existe uma mentira perigosa que diz: ou você muda completamente ou não muda nada. Mas a vida real não funciona assim. Transformação é feita de pequenas vitórias. Um pensamento melhor hoje, uma reação mais madura amanhã, uma escolha mais consciente depois. Pequenos passos constroem grandes destinos. Quando
parece que nada está acontecendo, talvez exista uma das fases mais difíceis do crescimento, quando você está mudando, mas ainda não vê resultados externos. É nesse momento que muitas pessoas desistem, mas é exatamente nesse momento que raízes estão sendo criadas. Raízes não são visíveis, mas são elas que sustentam tudo depois. Nem toda transformação é barulhenta. Algumas são silenciosas e profundas. Deus trabalha no processo, não só no resultado. Muitas vezes queremos a mudança pronta, mas Deus se importa com o que você se torna durante o caminho. Porque o destino, sem preparo, pode destruir, mas o processo constrói estrutura emocional, espiritual e mental. Às vezes o atraso que você sente, na verdade é preparação. Às vezes o silêncio que você sente, na verdade é construção. Sinais que você está sendo transformado. Você começa a reagir diferente a coisas que antes te destruíam. Você passa a se respeitar mais. Você passa a aceitar o processo, não só o resultado. Você começa a sentir paz em decisões que antes geravam medo. Você começa a se conhecer de verdade. Exercício reflexivo. Pergunte a si mesmo: que versão de mim eu estou deixando para trás? Que versão de mim está nascendo agora? Quais os hábitos que eu preciso soltar? Quais atitudes eu preciso fortalecer? Escreva. Leia depois de alguns dias. Perceba como você já está mudando. Verdade para guardar no coração. Você não está atrasado. Você não está perdido. Você não está falhando por ainda estar no processo. Você está sendo moldado. E muitas vezes as maiores transformações acontecem quando você acha que nada está acontecendo. Versículo final. Aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la. Filipenses 1:6. Capítulo 7. Curar o que ainda dói. Existem dores que o tempo não apaga. Ele ensina a conviver, ensina a esconder, ensina a seguir em frente. Mas algumas dores continuam ali, silenciosas, esperando serem olhadas de verdade. E muitas vezes não é falta de força que mantém a dor viva, é falta de cura. Nem toda ferida é visível. Existem feridas que não aparecem no corpo. São feridas emocionais, palavras que marcaram, rejeições que deixaram marcas profundas, perdas que nunca foram choradas, momentos em que você precisou ser forte, quando na verdade só precisava ser acolhido. O problema é que quando a dor não é tratada, ela não desaparece. Ela muda de forma, pode virar medo,
pode virar desconfiança, pode virar dificuldade de se conectar, pode virar raiva acumulada, pode virar silêncio emocional. Ser forte bastante pode cansar a alma. Talvez você tenha aprendido a não demonstrar a dor, a engolir sentimentos, a seguir trabalhando, a continuar sorrindo, a dizer, está tudo bem, quando não está. Mas existe um peso enorme em carregar dores sozinho. Cura começa quando você permite reconhecer. Isso ainda dói em mim. Não é fraqueza admitir dor, é coragem. Exemplos real. Marcelo sempre foi visto como alguém forte. Desde jovem, aprendeu que precisava ser o apoio da família. Quando perdeu alguém importante, não chorou. Quando enfrentou dificuldades, guardou tudo para si. Anos depois, percebeu que não conseguia se conectar emocionalmente com ninguém. Não era frieza, era proteção. Um dia, em uma conversa simples, ele conseguiu dizer pela primeira vez: eu nunca superei aquilo. Foi ali que começou a cura. Não no momento em que a dor aconteceu, mas no momento em que ele permitiu sentir. Cura não é esquecer. Muita gente acredita que curar é apagar o passado. Mas cura não é esquecer. É lembrar, sem que a dor controle quem você é hoje. É seguir, olhar para trás, sem reviver o sofrimento. É conseguir reconhecer o que aconteceu, sem deixar isso definir o seu futuro. Deus também trabalha na cura emocional. Existe algo profundamente acolhedor em entender que você não precisa estar bem para se aproximar de Deus. Você pode chegar quebrado, confuso, cansado, ferido e ainda assim ser amado. Muitas vezes, Deus não remove a memória, mas remove o peso que ela carrega. Ela não muda o passado, mas muda o que o passado significa dentro de você. O medo de tocar na dor. Muitas pessoas evitam olhar para dentro porque têm medo daquilo que vão encontrar. Mas existe uma verdade importante. Dor ignorada controla. Dor tratada liberta. Curar dói, mas continuar ferido dói mais. Só que por mais tempo. Sinais de que algo dentro ainda precisa ser cuidado. Reações emocionais muito intensas para situações pequenas. Dificuldade em confiar, necessidade constante de aprovação, medo excessivo de rejeição, sensação de vazio, mesmo quando tudo parece estar bem. Esses não são sinais de fraqueza, são sinais de que algo dentro pede uma atenção. Exercícios reflexivos. Se você pudesse conversar com a versão mais jovem de você, o que você diria? Talvez você não precisa carregar tudo sozinho.
Você precisa ser ouvido. Você identifica que não foi culpa sua. Você não sofreu. Isso já mostra sua força. Às vezes, a cura começa quando você oferece a si mesmo o acolhimento que faltou. Verdade para guardar no coração. Você não é a dor que viveu. Você não é o erro que cometeu. Você não é o abandono que sofreu. Você não é a rejeição que enfrentou. Você não é alguém em processo de cura. É processo, não é fraqueza. É vida acontecendo. Versículo final. O Senhor está perto do que tem o coração quebrantado. Salmos 34, 18. Capítulo 8. Relacionamentos e conexões emocionais. Existem partes de nós que só aparecem quando estamos conectados com outras pessoas. Partes que não surgem na solidão, partes que só existem no encontro e partes que nascem quando somos vistos, ouvidos e aceitos. O ser humano não foi feito para viver emocionalmente isolado. Podemos até aprender a sobreviver sozinhos, mas fomos criados para nos conectar. A necessidade de serviço de verdade. Todo ser humano, em algum nível, deseja ser compreendido, não apenas ouvido, não apenas tolerado, mas entendido de verdade. Existe algo profundamente curador quando alguém olha para você e diz, mesmo sem palavras, eu vejo você, eu entendo você, você não precisa fingir aqui. Relacionamentos saudáveis não são aqueles onde você precisa ser perfeito. São aqueles onde você precisa ser real. Quando aprendemos a nos proteger demais, muitas pessoas aprendem, ao longo da vida, que se abrir é perigoso. Talvez porque confiaram e foram decepcionadas. Talvez porque se mostraram vulneráveis e foram julgadas. Talvez porque aprenderam que sentir era um sinal de fraqueza. Então, criaram armaduras emocionais. Parecem fortes, parecem estáveis, parecem seguras, mas, por dentro, muitas vezes existe um desejo silencioso de ser acolhido. Exemplo real. Patrícia sempre foi aquela pessoa que ajudava todo mundo. Sempre disponível, sempre forte, sempre resolvendo problemas, mas ela nunca falava das próprias dores. Com o tempo, começou a sentir solidão, mesmo cercada de pessoas. Até que, em uma conversa simples com uma amiga, ela falou algo que nunca tinha dito antes. Eu também preciso de apoio. Foi desconfortável, parecia estranho, mas foi libertador. Ela percebeu que conexão verdadeira acontece quando existe troca, não apenas entrega. Conexão não é quantidade, é profundidade. Você pode conhecer pessoas e ainda se sentir sozinho, porque conexão emocional não depende de quantas pessoas estão ao seu redor. Depende de com quantas pessoas você pode ser você mesmo. Às vezes, uma conexão verdadeira vale mais do que dezenas de relações superficiais. O medo de ser rejeitado pelo que você é.
Existe um medo silencioso em muitos corações. Se me conhecerem de verdade, talvez não fiquem. Esse medo faz pessoas esconderem partes importantes de si. Mas relacionamentos verdadeiros não sobrevivem a personagens. Eles sobrevivem à verdade. Quem fica quando você é real? É quem realmente está conectado com você. Deus e a necessidade de conexão. Existe algo muito profundo em entender que você nunca foi criado para viver sozinho emocionalmente. O amor não é apenas algo que você recebe. É algo que você também foi criado para oferecer. E muitas vezes, Deus usa pessoas para curar partes de nós que nem sabíamos que estávamos feridas. Através de conversas, através de presença, através de apoio em momentos inesperados. Relacionamentos saudáveis têm espaço para a humanidade. Relacionamentos saudáveis permitem dias bons e dias difíceis, momentos de força e momentos de fragilidade, crescimento individual e crescimento juntos, conversas difíceis com respeito, diferença sem destruição emocional. Relacionamento saudável não é ausência de conflito, é presença de respeito, verdade e cuidado. Sinais de conexão emocionais saudáveis. Você não precisa fingir a todo mundo. Você se sente seguro para falar o que sente. Existe respeito, mesmo nas diferenças. Existe escuta, não só na resposta. Existe apoio, não só na cobrança. Exercício reflexivo. Pergunte a si mesmo: com quem eu posso ser totalmente verdadeiro? Eu permito que as pessoas me conheçam de verdade? Eu só ofereço apoio ou também permito receber? Eu me conecto por verdade ou por medo de ficar sozinho? Verdade para guardar no coração. Você não precisa ser perfeito para ser amado. Você não precisa esconder suas partes frágeis para ser aceito. Você não precisa carregar tudo sozinho para ser forte. Conexões verdadeiras não nascem da perfeição, nascem da verdade. Versículo final. Levai as cargas uns dos outros. Gálatas 6:2. Capítulo 9. Aprender a recomeçar. Existe uma coragem silenciosa em quem decide começar de novo. Recomeçar não é apenas mudar de caminho, é aceitar que algo terminou. É olhar para partes da vida que não deram certo e ainda assim decidir continuar. Recomeçar exige força, mas exige, principalmente, esperança. Nem todo fim é fracasso. A vida nem sempre segue como planejamos. Relacionamentos terminam, sonhos mudam, caminhos se fecham, planos se desfazem e muitas vezes, quando algo termina, a primeira sensação é de perda. Mas existe uma verdade que só o tempo ensina. Alguns sinais não são punições, são redirecionamentos. Nem todo fim significa que você falhou. Às vezes significa que aquele ciclo cumpriu o que precisava cumprir. O luto pelo que não aconteceu. Existe um tipo de dor que quase ninguém fala. A dor pelo que você sonhou,
mas não viveu, pelo que você esperava, mas não aconteceu, pela vida que você imaginava, mas não seguiu aquele caminho. E isso também precisa ser sentido. Recomeçar não significa fingir que não doeu, significa aceitar que doeu e ainda assim escolher viver. Exemplo real. Eduardo construiu toda a vida acreditando que seguiria uma carreira específica. Estudou anos, se dedicou, abriu mão de muitas coisas, até que percebeu que aquele caminho não fazia mais sentido dentro dele. No começo, ele sentiu que tinha perdido anos da vida. Depois, com o tempo, entendeu algo não foi perdido. Tudo foi preparo. O que ele aprendeu naquele caminho virou base para o próximo. O recomeço não apagou a história dele. Aproveitou. O medo de começar de novo. Recomeçar assusta porque significa entrar no desconhecido. E o desconhecido gera perguntas. E se der errado de novo? E se eu não conseguir? E se for tarde demais? Mas existe algo importante para lembrar. Não existe tarde demais para viver com verdade. Existe apenas um momento em que você decide parar de adiar a própria vida. Recomeçar também é um ato de fé. Recomeçar é acreditar que existe vida depois do que acabou. É acreditar que novos caminhos podem existir. É acreditar que você pode construir algo significativo. É acreditar que sua história ainda está sendo escrita. Muitas vezes, recomeçar não vem acompanhado de certezas. Vem acompanhado apenas de um passo de cada vez. E, às vezes, isso já é suficiente. Deus também está nos recomeços. Existe algo profundamente bonito nos recomeços, porque eles mostram que a vida não termina nos erros, não termina nas perdas, não termina nos momentos difíceis. Recomeços são provas de que sempre existe possibilidade de novo começo. Mesmo quando você acha que perdeu tudo, ainda existe algo que ninguém pode tirar de você: a capacidade de recomeçar. Sinais de que é hora de recomeçar. Quando permanecer dói mais do que mudar. Quando você sente que está vivendo no automático. Quando algo dentro de você pede mudança. Quando você sente que perdeu a conexão com quem você é. Quando a vida pede coragem, não acomodação. Exercício reflexivo. Se você pudesse recomeçar hoje, sem medo, o que você mudaria? O que você deixaria para trás? O que você levaria com você? Que tipo de vida você escolheria construir daqui para frente? Às vezes, recomeçar começa apenas em uma decisão interna. Verdade para guardar no coração. Você não é definido pelos capítulos que terminaram. Você é definido pela coragem de continuar escrevendo a sua história. Recomeçar não apaga quem você foi. Recomeçar honra quem você está se tornando. Versículo final. Eis que faço novas todas as coisas.
Capítulo 10. Tornar-se quem você foi criado para ser. Se você chegou até aqui, existe uma grande chance de você não ser mais a mesma pessoa quem era quando começou. Talvez, por fora, muita coisa ainda esteja igual, mas por dentro, algo já mudou. Talvez você tenha começado a se olhar com mais verdade. Talvez tenha percebido dores que estavam escondidas. Talvez tenha entendido que não precisa mais viver tentando ser quem esperavam de você. E talvez, só talvez, você esteja começando a se aproximar de quem você realmente é. A vida não é sobre ser perfeito. Durante muito tempo, talvez você tenha acreditado que precisava acertar sempre, ser forte sempre, não falhar, não demonstrar fraqueza, não decepcionar ninguém, mas a vida real não é sobre perfeição. É sobre verdade, é sobre crescimento, é sobre aprender, cair, levantar e continuar. Você nunca foi chamado para ser perfeito. Você foi chamado para ser verdadeiro. Você sobreviveu a coisas que achou que não sobreviveria. Talvez você tenha passado por momentos em que achou que não conseguiria continuar. Momentos de dor, momentos de perda, momentos de confusão, momentos em que tudo parecia sem direção. Mas você está aqui, respirando, aprendendo, crescendo, se reconstruindo. E isso já conta uma história de força que talvez você ainda nem reconheceu totalmente. Existe uma versão sua esperando para viver. Existe uma versão sua que vive com mais leveza, que não carrega culpas que não são dela, que não vive tentando provar o valor o tempo todo, que não se abandona para agradar os outros, que aprende a se respeitar, que aprende a se amar, que aprende a viver com verdade. E essa versão não é alguém distante. Ela está nascendo dentro do processo que você está vivendo agora. Você não chegou atrasado na sua própria vida. Talvez existam coisas que você gostaria de ter feito antes. Decisões que gostaria de ter tomado. Caminhos que gostaria de ter escolhido. Palavras que gostaria de ter dito. Mas existe uma verdade que pode trazer paz. Você chegou exatamente no momento em que conseguiu enxergar. Nem antes, nem depois. Agora. E agora ainda é tempo. Sua história não termina nos momentos difíceis. Nenhuma dor define toda a vida. Nenhum erro define todo o destino. Nenhuma perda define todo um futuro. Sua história é maior do que qualquer outro capítulo difícil. E muitas vezes são exatamente os capítulos mais difíceis que revelam a força que você não sabia que tinha. Tornar-se quem você foi criado para ser é um processo. Não é um dia, não é uma decisão isolada, não é uma virada mágica, é um caminho. É escolher todos os dias um pouco mais de verdade, um pouco mais de coragem, um pouco mais de fé, um pouco mais de
consciência. Você não precisa se tornar alguém completamente novo. Você só precisa parar de abandonar quem você sempre foi por dentro. Deus nunca perdeu você de vista. Mesmo quando você se perdeu, mesmo quando duvidou, mesmo quando se afastou, mesmo quando achou que tinha falhado demais, existe algo profundamente refortante nisso. Você nunca foi invisível. Existe propósito na sua existência. Existe valor na sua história. Existe amor disponível para você. Mesmo nos dias que você não consegue se amar totalmente. Se existe algo para você levar desse livro, que seja isso. Você não precisa carregar tudo sozinho. Você não precisa ser perfeito para ser digno de amor. Você não precisa ter todas as respostas para continuar caminhando. Você não precisa se tornar outra pessoa para ter valor. Você já carrega valor dentro de você. Última verdade para guardar no coração. Você não é o que disseram que você era. Você não é o que fizeram para você. Você não é apenas o que viveu até aqui. Você é também o que decide construir a partir de agora. E enquanto existir vida, existe possibilidade de recomeço, existe possibilidade de cura, existe possibilidade de transformação. Versículo final. Porque nele, por ele e para ele são todas as coisas. Romanos 11:36. Conclusão. Tudo começa através de você. Se você chegou até aqui, talvez algo dentro de você tenha despertado. Talvez você tenha lembrado de partes suas que estavam esquecidas. Talvez tenha entendido dores que nunca tinham sido nomeadas. Talvez tenha percebido que existe mais dentro de você do que imaginava. E, acima de tudo, talvez tenha começado a entender algo muito importante. Sua vida não acontece apenas ao seu redor. Ela começa dentro de você. Você sempre foi mais forte do que pensava. Ao longo da vida, talvez tenha duvidado de si mesmo. Talvez tenha acreditado em palavras que diminuíram você. Talvez tenha carregado culpas que nunca foram suas. Talvez tenha tentado ser quem esperavam, esquecendo quem você era. Mesmo assim, você continuou. E continuar já é uma forma de coragem. Sua história ainda está sendo escrita. Nada do que você viveu foi em vão. Nem as lágrimas, nem as perdas, nem os erros, nem os recomeços. Tudo construiu quem você é hoje. E quem você é hoje ainda está em construção. Você não chegou no fim da sua história. Você não chegou em um momento de consciência. E consciência muda tudo. Você não precisa ter tudo resolvido. Talvez você ainda tenha dúvidas. Talvez ainda existam medos. Talvez
ainda existam feridas em processo de cura. E isso está tudo bem. A vida não pede perfeição. A vida pede presença, pede verdade, pede coragem para continuar, pede humildade para aprender, pede fé para seguir, mesmo quando você não enxerga tudo. Existe beleza no seu processo. Você não está atrasado, você não está quebrado, você não está perdido, além de retorno. Você não está vivendo o seu processo. E processos são vividos. Eles mudam, eles ensinam, eles moldam, eles transformam. Se um dia você esquecer tudo que leu, lembre apenas disso. Você tem valor, você tem propósito. Você pode recomeçar quantas vezes for necessário. Você não precisa caminhar sozinho. E você nunca foi um erro. Talvez o começo verdadeiro seja agora. Talvez esse livro não seja um ponto final. Talvez ele seja um espelho. Talvez ele seja um convite. Talvez ele seja um despertar. Talvez o verdadeiro recomeço de sua transformação. Comece exatamente depois desta última página, porque no fim, tudo começa através de você. Palavra final. Continue, mesmo devagar, mesmo com medo, mesmo sem todas as respostas, mesmo cansado às vezes, mesmo em dias difíceis. Continue, porque existe vida esperando por você. Do outro lado da decisão de não desistir de si mesmo, frases final oficial. No dia em que você decidiu não desistir de si mesmo, foi o dia que tudo realmente começou. Cartas do autor. Querido leitor, se você está lendo essa carta, significa que caminhamos juntos até aqui. E, antes de qualquer coisa, eu quero te dizer algo simples. Obrigado. Obrigado por dedicar tempo para olhar para dentro de si. Obrigado por me permitir que essas palavras te acompanhassem em algum momento da sua caminhada. Obrigado por não desistir de si mesmo, mesmo que em alguns momentos da vida isso tenha parecido difícil. Escrever esse livro não foi apenas sobre ensinar algo. Foi sempre compartilhar humanidade, porque, assim como você, eu também tive dúvidas, também tive medo, também enfrentei momentos em que não sabia qual caminho seguir, também precisei recomeçar mais de uma vez. E talvez seja exatamente isso que nos conecta. Não é perfeição, mas o fato de continuarmos tentando. Se existe algo que desejo que você leve no coração depois dessas páginas, é isso. Você não está sozinho, mesmo quando parece que ninguém entende, mesmo quando parece que o mundo continua enquanto você tenta se reconstruir por dentro, mesmo quando você acha que está atrasado na vida.
Você não está sozinho. Talvez você ainda esteja em processo de cura. Talvez ainda esteja tentando entender quem você é. Talvez ainda esteja reconstruindo partes da sua história. E tudo bem. A vida não acontece em linha reta. Ela acontece em ciclos, em fases, em recomeços silenciosos que só quem vive entende. Eu não sei exatamente em que momento da vida você está agora, mas eu sei disso. Se você ainda sente algo dentro de você querendo crescer, querendo mudar, querendo viver algo mais verdadeiro, ainda existe muito pela frente. Não tenha medo de recomeçar. Não tenha medo de mudar de direção. Não tenha medo de se tornar alguém que você ainda não conhece totalmente. Às vezes, a melhor versão de nós nasce justamente quando paramos de tentar ser quem esperavam e começamos a ser realmente quem somos. Se um dia você sentir perdido, lembre, você já sobreviveu a dias que achou que não sobreviveria. Você já enfrentou coisas que achou que não suportaria. Você já continuou quando era mais fácil desistir. Existe força dentro de você. Mesmo nos dias em que você esquece disso. Meu desejo sincero é que você viva com mais verdade, com mais leveza, com mais coragem emocional, com mais fé, mesmo que às vezes ela seja pequena, porque pequenas luzes também iluminam caminhos. Obrigado por me permitir que essas palavras fizessem parte da sua história por um momento. E se existe uma coisa que eu gostaria de dizer, é essa. Continue. Continue acreditando que é possível. Continue acreditando que você pode mudar. Continue acreditando que sua história ainda tem capítulos lindos para acontecer, porque tem. Com respeito, gratidão e esperança. Márcio Ninomiya.